Bem, vamos iniciar aqui mais uma vez nosso estudo de Gálatas, capítulo 5. Já estudamos o 4, mas vamos fazer uma recapitulação do capítulo 4, que é importante recapitularmos. Vamos lembrar que em Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, ele fala mais uma vez, né? Ele reafirma, né? Eu estava dando uma lidinha aqui. Ele reafirma mais uma vez que a posição em que estamos em Cristo Jesus, a lei não tem força, não tem poder de nos tirarmos dessa lei. Como ele mesmo fala no versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, ele volta a fazer essa reafirmação dessa posição que temos em Cristo Jesus e que a lei não pode nos tirar dessa posição em Cristo Jesus. Então, vimos no versículo 1 até o 7, ele faz essa reafirmação dessa posição em que estamos. Agora, o versículo 8, 9, 10 e 11 o apóstolo nos dá, eu estava relendo aqui um pouquinho, no versículo 8 até o 11, o apóstolo nos fala mais uma vez da situação que estava se passando na igreja de Gálatas, né? Por isso que ele até fala no versículo 9, né? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornar outra vez a esse rudimento fraco, pobre, aos quais de novo querer servir. Então ele volta a falar mais uma vez sobre a questão da situação que estava se passando em Gálatas, onde eles começaram pelo Espírito e agora estão terminando na carne. E esse versículo aqui ele mostra isso claramente, a situação que estava se passando em Gálatas. No versículo 12 até o versículo 20, o apóstolo Paulo ele expressa os seus sentimentos em relação ao pessoal de Coríntios. Ele expressa e fala também, ao mesmo tempo também, que eles eram bem receptivos, bem zelosos. E expressa também que quando ele estava pregando em Gálatas, ele estava em enfermidade, passando por uma doença, né, alguma coisa. Não sei dizer se era o espinho na carne dele, mas talvez. E ele fala, né, principalmente também aqui, né, além dele estar expressando os seus sentimentos, no versículo 17 a gente consegue ver também que diz assim: eles têm zelo por vós, como convém, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Também conseguimos ver aqui, além dos sentimentos do apóstolo Paulo sendo expresso, e ele também falando a respeito da igreja de Gálatas, que era muito zelosa e tudo mais, ele também nos fala que esses falsos irmãos, falsos profetas, queriam também ter o mesmo zelo que Gálatas tinha com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo até fala aqui que aqui, versículo 15, onde ele fala aqui: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e mos darei.
Musdarei, que significa que o apóstolo Paulo, como lemos em outra tradução para ficar mais compreensível, ele diz que a igreja de Gálatas era tão zelosa, tratou ele tão bem como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era tratado muito bem pela igreja de Gálatas. Só faltava a igreja de Gálatas arrancar os próprios olhos para dar a ele. E era esse zelo que esses falsos irmãos queriam ter. Então aqui no versículo 12, do versículo 12 até o 20, conseguimos ver claramente esses sentimentos do apóstolo Paulo em relação à igreja de Gálatas. E aí chegamos no versículo 21 ao 27, onde ele traz a nossa lembrança a questão de Abraão, de Sara, de Agar, que era filho da carne, e o filho de Sara, que é Isaac, que é o filho da promessa. E no versículo 21 até o 27, ele traz a nós essa lembrança e usa esse exemplo do Antigo Testamento para se referir à perseguição que nós cristãos passamos hoje. A mesma perseguição que Gálatas estava passando aqui, né? Então ele menciona tudo isso aqui, falando a respeito dessa alegoria, por isso que no versículo 24 ele fala: o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e ele continua falando depois de Jerusalém, né? E no versículo 28, né, que é aquele que está se opondo ao que ele falou anteriormente, não, desculpa, se opondo não, que ele usa como exemplo a questão do Antigo Testamento de Sara, e ele fala no versículo 8, no versículo 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aqueles que eram segundo a carne perseguiam o que era segundo o Espírito, assim também é agora. E devemos lembrar que no capítulo 3, né, o apóstolo Paulo ele chega a dar um breve resumo sobre a questão da descendência de Abraão, que não é pela carne, mas sim pela fé, que eu até pretendo também depois trazer um resumo sobre ele. Pretendo depois trazer esse resumo. Então vimos isso claramente. E aqui agora no capítulo 5 vamos dar continuidade a esse estudo. Fizemos aqui apenas uma breve recapitulação do capítulo 4 e vamos agora ao capítulo 5 de 1 Coríntios, de Gálatas. Então vamos ler primeiro. Eu gosto de ler muito nessa minha Bíblia aqui de tradução de King James. Eu gosto muito de ler nela. Sem contar também que é bom sempre ter algumas Bíblias diferenciadas, com traduções diferentes para poder se entender melhor. Então, vamos ler agora Gálatas capítulo 5, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firme e não vos sujeitai outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permita circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vós justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, guardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Correi bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos converteu a agir assim? Não procede daquele que vos chama? Sabei que um pouco de fermento eleva toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba
seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aquele que vos confundidos. Desculpa. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, foste chamado para a liberdade. Todavia, não usei da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordei e devorai uns aos outros, cuidado, para não vos destruíres mutuamente. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei a vontade da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que quereis, Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, a obra da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades. Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, ciência, benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que perseguem a Cristo crucificado, os que pertencem a Cristo crucificado, os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não vos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Bem, acabamos de ler então Gálatas capítulo 5 e agora chegou a hora de nós examinarmos, ou melhor dizendo, né, como eu gosto de falar, né, destrincharmos todo o capítulo 5. Dessa vez eu vou usar minha caneta. É que eu começo com um marcador rosa e depois eu vou com uma caneta. Aí é azul e rosa que eu vou marcando. Então vamos agora prestar um pouco de atenção em cada palavra no que o livro de Gálatas capítulo 5 está dizendo. Versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade, lembrando que no versículo 31 do capítulo 4, ele termina dizendo: de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas do livre. Devemos lembrar que, antigamente, quando os textos foram escritos, não existia esse negócio de capítulo, versículo, era tudo igual. Mas aqui vamos continuar aqui, então, prestando atenção no que ele quer dizer. Estais, pois, firme na liberdade, como que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei.
Separado estáis de Cristo, vós os que vos justifica pela lei. Da graça tendes caído, porque pelo Espírito da fé guardamos a esperança da justiça. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Aí no versículo 6, ele fala, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por caridade. Olha, pelo que conseguimos ver aqui, prestando bem atenção, o apóstolo Paulo, no versículo 1 até o versículo 6, ele fala a respeito, mais uma vez, da lei, voltando a falar da lei, né? Como ele já estava sendo falado, né? Abordando esse tema da lei e da graça, o mesmo tema que ele chegou a abordar também em Romanos. E aqui mais uma vez ele chega a falar a respeito desse negócio da lei de novo, né? Aonde ele fala, né, que estáis, pois, firme na liberdade que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que estáis guardado, que estáis obrigado a guardar a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei. Da graça tem caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então conseguimos ver aqui o mesmo tema que ele falou em relação a Romanos. E aqui mais uma vez ele volta a falar dessa questão de Romanos. E é interessante percebermos que aqui ele menciona umas coisas que é muito importante. Principalmente no versículo 3, onde ele diz: de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. E aí no versículo 4 ele diz: separado está de Cristo, vós os que vos justificai pela lei. Da graça tem caído. Algo interessante a ser mencionado é que esse versículo poderia levar alguém à compreensão de que caiu da graça, perdeu a salvação. Não. Não tem nada a ver com isso. O cair da graça é o querer voltar de novo àqueles velhos rudimentos. Ou seja, é querer seguir aquele tutor que já não é mais seu tutor. Entende? Não tem nada a ver com a perda da salvação em si. Não é a perda da salvação que esse versículo está falando, mas sim o voltar aos redimentos, né, da lei, né, aqueles redimentos fracos e pobres que o apóstolo Paulo chega a mencionar. É voltar a esse antigo tutor, a esse antigo aio que nos ensinava, né, que era a lei. Então, o cair da graça é isso, porque o que é a graça? Um presente que não merecemos. Então, quando eu quero voltar aos velhos redimentos, eu estou negando toda a obra de Jesus Cristo, querendo voltar a seguir as leis antigas que não salvam, só condenam.
Então, esse cair da graça não tem nada a ver com a perda da salvação. Poderia abordar e desenvolver mais esse argumento? Sim, eu poderia desenvolver mais. Mas o tema aqui não é salvação, para eu poder abranger mais esse tema. Então, talvez um dia eu faça um tema especificamente falando sobre a questão da perda da salvação, mas aqui o tema não é esse. Mas quero também deixar claro que esse versículo não fala a respeito da perda da salvação. O cair da graça, aqui nesse sentido, é voltar aos velhos redimentos, voltar àquele antigo aio, aquele antigo tutor. Entende? É voltar a praticar as velhas coisas, coisas que hoje não valem mais. E esse voltar atrás, lembre bem do que eu estou falando. Esse voltar atrás é algo que vamos ver aqui ainda, ok? Então lembre-se disso que eu estou falando. Esse cair da graça não é a perda da salvação, mas é o voltar aos velhos rendimentos. E voltar não anula a salvação. Lembra que lemos no capítulo 3, na verdade. Você pode ler Gálatas 3, do versículo 13 até o 18, que você vai entender claramente que a lei não pode anular a promessa. Então é só você ler lá Gálatas 3, que você vai entender sobre isso, ok? Então, esse cair da graça, lembre-se disso, é o voltar aos velhos redimentos. E a gente vai abordar mais depois. Então, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 6, o apóstolo Paulo ele volta, assim como ele fez também lá em Romanos, ele volta a fazer essa colocação entre a graça e a lei, né? Que onde ele mesmo fala no versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Esse tema, assim, que a da circuncisão e da incircuncisão, é um tema aonde o apóstolo Paulo ele aborda muito mais profundo lá em Romanos. Em Romanos, ele aborda esse tema muito mais profundo. É por isso que, na minha opinião, a diferença entre Gálatas e Romanos é que dá a entender que no livro de Romanos ele estava ensinando aquele pessoal. Já que no livro de Gálatas é como se ele estivesse dando uma bronca, vamos dizer assim, né? Uma repreensão, uma bronca, porque Gálatas começou pelo Espírito e agora está terminando na carne, né? Então veja que ele traz esse tema mais uma vez da circuncisão e da incircuncisão e ele fala que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então entendemos aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo está voltando aqui a esse tema da lei e da graça, do versículo 1 até o 6. E agora vamos ver, já entendemos aqui, né? Gálatas capítulo 5, versículo 1 até o 6, ele nos fala a respeito de novo da lei. Se você tem alguma curiosidade em relação à circuncisão e à incircuncisão, o livro de Romanos ele aborda esse tema muito mais profundo. Mas é bom que você entenda daqui que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum para Cristo. O que importa é a fé. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo, do versículo 1 até o 6. É isso que ele quer dizer aqui, que a circuncisão, o cumprir da lei, não tem virtude alguma. O que importa é a fé em Cristo Jesus. E aqui agora vamos do versículo 7. E ele diz: correi bem. Quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Olha,
para que não obedeceis à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento eleva toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha, eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, porque sou perseguido. Olha, tem alguma coisa aqui, viu? Olha como o prestar atenção na Bíblia ela é muito importante. Veja, no versículo 6, desculpa, no versículo 7 até o 10, o apóstolo Paulo ele volta a questionar a igreja de Gálatas, dizendo: correi bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Questionando a igreja de Gálatas, perguntando quem foi que está impedindo eles. E aí ele fala: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento eleva toda a massa. E aí no 10: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então aqui mais uma vez o apóstolo Paulo ele está questionando a igreja de Gálatas, perguntando quem é que está impedindo eles, que essa persuasão não vem daquele que vos chamou, e que um pouco de fermento eleva toda a massa, e que esse pessoal vai sofrer a punição. Então, além... desculpa. Ele aqui está dizendo isso mesmo. Ah! Olha, eu não estava prestando atenção aqui, ó. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. E aqui esse cortados, como lemos em outras traduções, rapidinho. Versículo 13. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui na outra tradução da Bíblia. A verdade, enfermo, levada, confio, outras coisas. Aqui, fossem cortados. 609. Eu tenho aqui também uma Bíblia que eu também uso para o estudo, que é o Dicionário Grego do Novo Testamento de James Strong, anotado pela AMG. Eu uso também como essa Bíblia para poder também estudar também. Então vamos pesquisar o que é esse cortado. Está na página 609. 609. É aqui, gente? Ai, meu Deus do céu, me perdi agora. Ai, eu me perdi. Peraí, deixa eu achar. Aqui achei.
fossem cortados. Vamos ver o que significa esse fossem cortados. 609. 609. Aqui, 609. Em grego é apokopto. Sem nem pronunciar isso não. Que significa amputar. Na forma flexiva, por ironia, mutilar. As partes íntimas. Ai meu Deus, cortar fora. Compare com Atá. Gente do céu. Veja como prestar atenção bem no que a Bíblia está querendo dizer. É importante. É bom a gente sempre examinar com muita cautela e muito cuidado. Veja, no versículo 7 até o 12, o apóstolo Paulo, ele na verdade está expressando a sua opinião, ou seja, os seus sentimentos. Veja o que ele diz: correi bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento eleva toda a massa. Confio de vós. Paulo confia nele, né? Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está anulada, está aniquilada. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. E na tradução aqui de King James que temos, ele também chega a mencionar também isso, né? Então veja como prestar atenção no que a palavra do Senhor diz é importante. Eu não estava vendo isso aqui, percebi agora. Parei, dei uma examinada e persegui. Aqui no versículo 7 até o 12, ele mais uma vez está expressando os seus sentimentos e a sua opinião. Aonde ele fala mesmo, né? Eu. Veja que ele usa duas vezes a palavra eu, no versículo 11 e no versículo 12, expondo a sua opinião e expondo os seus sentimentos. Por isso que ele fala eu. Eu, porém, irmão, se prego na circuncisão, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Dá para ver aí que o apóstolo Paulo também não estava gostando muito desse pessoal que estava atrapalhando aí, né? Querendo difamar o evangelho, também o apóstolo Paulo também não estava gostando muito também deles não, né? Veja que ele mesmo disse que queria que fosse cortado, né? Então, rapaz, eu acho que o apóstolo Paulo deve ter ficado bem pé da vida com eles, viu? Tenho certeza. Mas também, se fosse Saulo, já tinha mandado matar eles tudinho já. Ainda bem que é Paulo, né? Paulo é diferente. Uma coisa que é interessante é que, veja nessa situação aqui, essa perseguição toda que o apóstolo Paulo passa, né? Que a gente lê nas suas cartas. Algo interessante é que, se fosse Saulo, já teria mandado prender e matar esse pessoal tudinho. Veja a diferença, né, de Saulo para Paulo, né? Cada um age diferente. Enquanto o apóstolo Paulo, ele age com amor e com mansidão com aqueles seus inimigos, Saulo não. Saulo já vai atrás querendo matar eles tudinho. Uma coisinha a ser comentada, ok? Então, aqui no versículo 7 até o 12, ai minha coluna, entendemos aqui o apóstolo Paulo expressando a sua opinião, expressando os seus sentimentos em relação à igreja de Coríntios, à igreja de Gálatas. Por isso que ele fala, né? Correi bem. Quem vos impediu para que não obedecedes à verdade? Perguntando quem é que estava no caminho deles para impedir eles de fazerem a verdade, de obedecerem a Cristo. Então aqui já entendemos claramente a expressão dos sentimentos do apóstolo Paulo em relação à situação que a igreja de Gálatas estava passando com essa perseguição toda. Vamos agora para o versículo 13. Deixa eu só marcar aqui rapidinho. Deixa eu só marcar. Deixa eu marcar. Tem que marcar aqui para não me perder.
E aí no versículo 13 ele fala: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nestas: amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí o 15: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumai também uns aos outros. Olha, aqui nós já podemos ver alguma coisinha aqui, né? Veja que o alerta, veja o alerta que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Gálatas para não usar da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque, olha, lembra que eu falei no início do nosso estudo que esse cair da graça é voltar aos velhos rudimentos? Então, se quer voltar aos velhos rudimentos, veja o que o apóstolo Paulo mesmo fala aqui, e é algo que o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse. No versículo 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer voltar aos velhos rudimentos, seguir e cumprir a lei, ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ainda assim, na igreja aqui de Gálatas, como podemos ver, existia pessoas que queriam voltar para a lei para cumprir todas as ordenâncias da lei, todo aquele ritual, todas as leis, porque a lei toda, ela não é só os 10 mandamentos. A lei mosaica também é aplicada. E a lei mosaica, se não me engano, chega a ser uns 300 e pouco, junto com os 10 mandamentos, se eu não estou enganado. Então veja que esse cair da graça que eu falei, que eu não vou desenvolver muito esse argumento, porque aqui o assunto é Gálatas, mas veja que esse cair da lei não tem nada a ver com perda de salvação. Tem a ver ao voltar aos velhos rudimentos, ao velho concerto, voltar à antiga lei que não salvava, só condenava. Mas se você quer voltar, lembre-se do que ele está dizendo aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre nisso. Claro, eu poderia desenvolver mais, melhor, esse tema de cair da graça, perda da salvação. Poderia desenvolver melhor. Mas aqui vamos focar no assunto que estamos estudando, que é Gálatas. Então conseguimos ver aqui muito bem, no versículo 13, 14, 15, o alerta do apóstolo Paulo. E ainda no versículo 15 ele mesmo fala: se vós, porém, vos mordeis e devorai-vos uns aos outros, verdes, não vos consumai também uns aos outros. Ou seja, não morda, não consuma. Morder, a expressão aqui dessa parte, deixa eu ver no grego o que significa morder. Vamos lá então, vamos ver aqui versículo 15. Ah não, consumai. Consumai é matar também, né? Então, creio que, vamos ver na Bíblia King James, é que eu acabei fechando aqui. Na Bíblia King James, que lemos anteriormente, versículo 15 fica assim: porém, se mordeis e devorai uns aos outros, cuidado para não vos destruídes mutuamente. Então veja que esse morder, provavelmente, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão de morder e consumir,
Consumir a gente sabe e entende que significa matar, destruir. Morder não é matar. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, vocês podem até errar uns com os outros, mas não vos destrua. Porque errar é humano, né? Todos nós vamos errar, né? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é mais um alerta para eles. Um alerta para ter cuidado com a carne. E também que toda a lei se cumpre numa só, para que eles venham a se lembrar de que toda a lei se cumpre nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que mesmo eles, né, o pessoal de Gálatas, tendo esse conhecimento, né, que eles começaram pelo Espírito, estavam começando a dar ouvidos a esse pessoal, que não era para ele dar ouvido a esse pessoal. E o apóstolo Paulo aqui está alertando a eles. Se eles querem voltar para o rudimento da lei, lembre-se que toda a lei se cumpre nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, no versículo 15, agora, aqui entendemos no versículo 14 o alerta que o apóstolo Paulo está querendo dar para a igreja de Corde, para a igreja de Gálatas. E aí, no versículo 16, ele diz, espera aí. Ah, não, olha, quase que eu me perdi aqui, olha, não. O alerta do apóstolo Paulo, ele não chega só até o versículo 15, ele continua. Digo, porém, aí, no versículo 15, né, ele diz, se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, verdes, não vos consumai também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito. Não, pera. Aqui ele tá, o alerta dele. Tá, digo, porém, andai em espírito, e não cumprir a concupiscência da carne. Ah, é. Esse alerta do apóstolo Paulo continua até aqui também, onde ele, veja que ele falou sobre a questão do, veja, vamos ler o versículo 13 até o 15 para entendermos melhor, ok? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumai também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito. Então não é só um alerta. Aqui é o apóstolo Paulo, mais uma vez pregando o evangelho de novo. Veja o que ele diz. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Olhe, veja que aqui no versículo 13 até o versículo 18. Não, pera aí um pouquinho. Acho que eu estou deixando passar alguma coisa. Não parece que no versículo 16 o apóstolo Paulo ele está. Porque no versículo 13 até o 15 dá a entender claramente o aviso dele. Ele avisando. E além desse aviso, ele chega também a dizer, digo porém. É como se
É como se fosse um complemento do que ele está querendo dizer. É um complemento, é tipo um comprimento. Digo, porém. Então ele começa no versículo 13 dizendo um tema, e no versículo 16 ele desenvolve mais ainda esse tema. É tipo como se fosse um desenvolvimento no que ele começou a falar no versículo 13. Veja que no versículo 16 até o 18 que lemos até aqui agora, ele vai começar a falar aqui sobre a questão da carne e do espírito. E no versículo, no versículo 13, ele fala, veja, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Carne. Mas servi-vos uns aos outros pela caridade, amor. Veja. Note aí, 2, viu? Carne e amor. Porque toda a lei, 3, lei, se cumpre numa só palavra, né? Amarás o teu próximo a ti mesmo. Se vós, porém, vos morder, vos consumir, verdes, não vos consumai também uns aos outros. E aí digo, porém, andai em espírito, não cumprir as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, estai debaixo da lei. É, realmente é um complemento. Ele começa falando uma coisa e aqui ele desenvolve mais ainda. É como se fosse só um cabeçalho. Porque no versículo 19 ele vai começar a falar, porque as obras da carne e as obras do espírito, e aí ele vai falar sobre isso. Então veja, vamos lá. Veja que coisa interessante, olha. Por que eu estou dizendo que do versículo 16, eu acho que até o 26, até agora, é um complemento, ou é melhor dizendo, é um desenvolvimento do que ele falou no versículo 13 até o 15. Ou seja, vamos ler de novo, veja só. Anote algumas palavras-chave que a gente vai ver aqui, veja. Porque vós, irmão, foste chamados à liberdade. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. mas servos um dos outros pela caridade, amor. Porque a lei, 3, né? 3 lei. Ou seja, carne, amor e lei. E aqui no versículo 16, ele vai desenvolver muito isso. Veja, vamos lá. A carne. Ele vai começar a falar da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são. Ele começa falando uma coisa e desenvolve depois ela. Então é um desenvolvimento. Então ele fala no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, está debaixo da lei. Porque as obras da lei são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, gulas e coisas semelhantes a estas são coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tá certinho mesmo. Então veja que aqui, deixa eu só fechar aqui.
Então veja que no versículo 13, olha, Gálatas capítulo 5, do versículo 13 até o 26, o apóstolo Paulo ele está abordando o tema da diferenciação em relação à carne, espírito, lei e caridade. Porque veja, vamos pegar como referência, por que eu estou dizendo? Veja só, vamos pegar como referência o versículo 13 até o 15, ok? Vamos ler e algumas palavras eu vou anotar aqui com a minha caneta. Se você tiver uma caneta aí, anote também, né? Ou grave. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, aqui é. Vamos frisar isso aqui, a ocasião à carne. Mas servi-vos uns aos outros pela caridade, amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros, aqui, vamos frisar aqui, uns aos outros. Verde, não vos consumai também uns aos outros. Então, ele fala isso no versículo 13, até o 15 ele fala isso. Temos aqui 1, 2, 3, 4 palavras. E aí no versículo 16, ele desenvolve melhor o que ele falou acima. Vamos lá, a primeira palavra é a carne. Aí ele fala: digo, porém, andai em espírito e não cumpris as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra os... Veja, carne. Já temos carne aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito. Ó, já temos carne. Carne e espírito, ok. Já temos carne. Cobiça contra o espírito. O 17, né? E o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Lei, já temos a lei aqui. Ó, lei, já foi duas. Ocasião a carne e lei, ok? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. E aí ele vai falar muitas outras coisas que são a manifestação da carne, ok? E aí no versículo 22, e outra, é bom lembrar uma coisa a ser comentada aqui quando ele fala sobre a questão da carne, onde ele diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muitas das pessoas usam esse versículo, usam essa passagem para dizer que quem comete essas coisas não está salvo. Não. Mas aqui diz que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meu filho, nem você vai herdar o reino de Deus. Então, nem você vai herdar. Ou por acaso você é tão perfeito ao ponto de não errar. E veja o que ele diz no versículo 21. Ele fala assim: invejas, homicidas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, não é só isso, mas qualquer coisa que se pareça semelhante a essa. Aí eu lhe pergunto: vai dizer que tu não faz nada disso e não faz nada parecido com isso? Tu é tão santo ao ponto de não fazer nada disso, nem nada semelhante a isso? Acho que não, né? Claro, eu poderia abordar esse tema da salvação melhor? Sim, poderia. Mas para você que pega esse versículo aqui de Gálatas e diz que quem comete essas coisas não tem a salvação e tudo mais, para e pensa na seguinte coisa: tu mesmo, tu que está ouvindo aí, tu que está vendo esse vídeo, tu é perfeito ao ponto de fazer nada dessas coisas
que está citada aqui a lista da carne, nem semelhante a essa? Tu realmente se considera perfeito? E lembra o que João disse em 1 João, se não me engano, 1 João, né? Que qualquer, 1 Pedro, desculpa, eu errei. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui, achei. 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequei. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E no versículo 2: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, se você usa esse versículo aqui de Gálatas para dizer que tais pessoas que fazem tal coisa não herdarão o reino de Deus, se questione duas coisas. Primeiro, você é tão perfeito assim ao ponto de não cometer nenhuma coisa dessa, nem semelhante? Você é perfeito? Se questione, você é perfeito? Ou você comete coisas semelhantes a essa? Você pode não cometer inveja, mas comete coisas semelhantes à inveja. Você pode não cometer um homicídio, mas quantas das vezes você já teve vontade e desejo de querer matar seu chefe e seu patrão? Então, meu filho, você realmente se considera uma pessoa tão santa? E sem contar também a segunda coisa, 1 João, lê 1 João, para tu ver o que ele diz, que eu acabei de ler aqui agora. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Ou seja, se você diz que não comete tais coisas, você está se enganando, já começou errado por aí. Então, voltando ao nosso tema, que eu não quero me aprofundar muito em relação ao tema da salvação, ok? Então, aqui, veja, já encontramos a carne, onde ele fala primeiro lá em cima, né? A carne, a lei, e agora ele vai falar dos frutos do Espírito, onde ele vai falar, mais, 22, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, achamos caridade. Caridade, gozo, longanimidade, benignidade, fé e mansidão. Não. Contra essas coisas não há lei. E aí no versículo 24 ele fala: E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglorosos. Não sejam, lembra daquele uns aos outros, que eu marquei aqui, uns aos outros? Então, não sejamos cobiçosos e vanglorosos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então veja que conseguimos encontrar aqui todos os elementos do versículo 13 que a gente marcou. Então veja que no versículo, aqui o apóstolo Paulo ele aborda essa questão, esse aviso que ele dá, né? Do versículo 13 até o 15, o apóstolo Paulo ele dá esse aviso a eles. Ele dá esse aviso, vamos dizer assim, né? Esse aviso mesmo, eu vou usar essa expressão mesmo. Ele dá esse aviso, vamos ler só para entendermos. Porque, versículo 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos morde e devoras uns aos outros, verdes, não vos consumai também uns aos outros. Então ele dá esse alerta, ele dá esse aviso, ele faz esse pedido, e no versículo 16 até o 26, ele desenvolve melhor aquilo que ele disse acima. Entende? É como se o versículo 13 ao 15 fosse um resumo do versículo 16 ao 26. Entende? É como se o versículo 13 ao 15 fosse um resumo do versículo 16 ao 26.
E aí é o que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Gálatas, que essas impurezas, que essa lascívia e tudo mais, e que é como se ele estivesse realmente aqui pregando mesmo o evangelho de novo para eles, para que eles venham a entender que agora eles andam em espírito. Por isso que ele fala, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, entendemos aqui que o apóstolo Paulo aqui ele chega a abordar esse tema da carne, do espírito. E aqui podemos ver o aviso do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, para que a igreja de Gálatas não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Eles são livres em Cristo Jesus porque foram chamados para isso. E todo aquele, como ele fala no versículo 25, né? Se vivemos em espírito, andemos também em espíritos. E no versículo 26, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então é mais uma vez o apóstolo Paulo demonstrando o seu amor e o seu zelo pela igreja de Gálatas, avisando a ela desse mal que está aí arredondando ela, esses falsos irmãos, querendo tirar ela dessa liberdade e tudo mais. Mas o versículo aqui que lemos aqui, resumidamente, o versículo 13 ao 15 é um resumo do versículo 16 e o 17, onde ele desenvolve melhor. Mas entendemos aqui o aviso do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, para que a igreja de Gálatas não desse ouvidos a esses falsos irmãos. E no próximo vamos ver o versículo, o capítulo 6, que é o último. Normalmente os últimos capítulos sempre são algumas instruções finais que o apóstolo dá normalmente. Então vamos ler depois o versículo 6, mas entendemos aqui, né, esse aviso do apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, que estava em Gálatas, aonde ele fala aqui, né? E é isso. Espero que tenha gostado. Valeu!